Graça e paz. É muito bom estar com você mais uma vez, estarmos juntos celebrando ao nosso Deus. Hoje é noite de Natal e nós queremos participar desse tempo com você. E nesse ano em que o Natal está tão diferente para nós temos ainda o mesmo desejo e a mesma alegria em agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus, pelo envio do Filho dele para transformar a minha vida e a sua vida. Mas nesse ano, de uma maneira muito especial também, nós queremos agradecer a Deus por tantas outras vidas que participaram conosco nesse tempo, que influenciaram a nossa vida. Então eu convido você a assistir esse curta de Natal que se chama #Fique em Casa, ele vai te visitar. E que tenham todos uma linda noite de Natal na presença do nosso Deus.
com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. Já se passaram mais de 7 meses e todos nós continuamos trancados em casa, numa pandemia terrível. Puxa, essa pandemia mudou a minha vida, ela mudou a minha rotina, ela mudou tudo aquilo que eu havia planejado para 2020. E aqui em casa nós somos mais de 6 pessoas. É tio, é tia, é filho, é muita gente, e cachorrinho, imagina todo mundo preso numa casa. Na sua casa é assim? Na sua casa é assim? Na sua casa é assim? Não? Quantos são na sua casa? 4? Eu ganhei, são 6. Na sua são quantos? 3? 2 mulheres e contra um homem? Eu vou orar por você, mas é isso mesmo. Mas de qualquer forma, essa mania, essa forma de ficarmos trancados agora, isso tudo tem nos incomodado, tem tirado a nossa paz. Sem contar que nós aprendemos novas tarefas nesse período, né? Quantos de nós não fomos professores? Né? Eu tive que lembrar coisas que há tanto tempo eu não fazia. Quantos de nós não fomos técnicos em TI? Porque a mulher está trabalhando e você tem que resolver o problema dela, o computador tem que funcionar, o chefe está lá esperando, não é? Qual dos homens que não fez isso aí? Pode levantar a mão. Isso, eu me identifico com você. Eu também acho que é isso. Isso tem sido tão complicado e cada vez que nós vivemos mais isso tem sido agonizante. Amor, vamos ter que voltar no mercado. Hã? Ah, não estou achando uva passa. Não, meu pai. Ah, achei. Ai, ufa. Essa é uma outra dificuldade. Você já percebeu que quando você vai para o mercado, tem todo um ritual, você tira a roupa, tal, muda, coloca aquela roupa que é para ir para a rua, tal, saiu, foi lá no mercado, comprou as coisas, voltou, o que vai acontecer? Tira a roupa, vai para o banho, vai de novo, e aí o que acontece? Você ainda tem que lavar tomate por tomate, limão por limão, cenoura por cenoura. Você demora mais lavando do que fazendo a compra, não é? Isso é horrível. Mas isso tem sido a nossa pandemia. Pai, Oi, filha. eu estou bem preocupada. Sabe, já se passou tanto tempo e nós continuamos nessa mesma coisa de pandemia, quarentena. Passaram o Natal assim. Parece que Deus se esqueceu da gente. Não, filha. Deus, em momento algum, se esquece de mim, de você. Deus, Ele é o nosso Pai. E Ele trata com carinho cada um de nós. E Ele continua sendo Deus, mesmo em meio a essa bagunça toda que nós estamos vivendo. E como se explica passar o Natal assim? Como se explica? Se explica passando, como a gente passa todo ano. Todo ano a gente passa o Natal como? Agradecendo a Deus pela vinda do Filho dele, pela vinda do Salvador, louvando Ele. O resto, a gente espera que no tempo dele, Ele vai fazer todas essas coisas. Mas a gente não pode perder essa essência. Por falar em esquecer, você sabia que antes de Jesus nascer, Deus ficou em silêncio 400 anos? Perdão, deixa eu repetir. Deus ficou em silêncio 400 anos? 400 anos? 100, 200, 300, 400. E você com 7, 8 meses está reclamando. Olha só, o Messias era a promessa de Deus. E mesmo com esse silêncio, mesmo com o silêncio dele, não significava que ele tinha esquecido.
mas que Ele estava preparando todas as coisas. É a mesma coisa conosco. Não significa que Ele esqueceu da gente, mas que no tempo dEle, tudo contribui para a honra e a glória dEle. Só que nós precisamos estar focados que Ele é Deus e que Ele não vai nos deixar. Jesus Cristo era a resposta para esse silêncio de Deus. Jesus Cristo era o Deus conosco, o Emanuel, o nosso Deus aqui presente. Deus ficou em silêncio com o povo dele por 400 anos? 400 anos, né, Sami? É muito tempo, né? Menina, eu sabia. Você sabe que Deus fala com a gente e se mostra para a gente através da Bíblia, né? E isso está lá na Bíblia. 400 anos Deus ficou em silêncio. Olha, você sabia que Deus
fez uma promessa que voltaria. Mas, diante da demora, teve gente que não quis esperar, não soube esperar, não conseguiu esperar e foi se afastando dos caminhos de Deus. Mas teve um povo que permaneceu fiel e eles acreditaram no Deus que fez a promessa e no Deus prometido, o Messias, que viria. E ele veio. Jesus veio e nasceu assim, como um de nós, em carne e osso. Ouça só essa música. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo! Ai, tio, que susto! Desculpa, querida. Eu não queria ter te assustado assim. Nem os anjos queriam ter assustado os pastores. Mas a mensagem dada era tão gloriosa, tão espetacular e tão cheia de esperança, que os corações dos pastores ficaram muito tocados e muito felizes. Sabe, filha, a chegada do Messias era o fim do silêncio de Deus. A espera tinha acabado e por isso que eles cantavam glórias a Deus nas alturas.
diante de Deus, né? Sim. Ele foi a prova de que Deus não havia se esquecido do povo, né? Sim. É verdade. Ele foi a resposta para todos aqueles que acreditaram na palavra e na salvação, né? Exatamente. Sim, exatamente. Então Deus montou todo o cenário para aquela noite. Ele deu a estrebaria, deu os anjos para os pastores e a estrela para os 3 reis magos. Não é bem assim. Os 3 reis magos não eram 3, nem eram magos, nem eram reis. Como assim? Samira, é o seguinte, a Bíblia não relata que eram 3 reis magos. As pessoas deduzem porque existiam 3 presentes caros, então eles falam que eram reis. E nem sequer o nome deles são citados na Bíblia também, como alguns dizem por aí. Eu só sei de uma coisa. Deus usou aqueles homens para cumprir a maior profecia de amor de todos os tempos. Exatamente.
Que momento lindo, né? Que momento especial, não tem como não ficar com o coração alegre, repleto de satisfação de ver aquilo que uma equipe pequena, mas muito talentosa e trabalhando muito, consegue realizar. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalharam arduamente para que tivéssemos um momento tão edificante como esse. Durante esse período de pandemia, nesses últimos meses, o assunto principal tem sido segurança, né? Segurança voltada principalmente para as questões de saúde. E segurança é uma coisa que a gente só encontra num lugar, diante da face do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Criador e do nosso Protetor. Então é por isso que o tema dessa meditação é face a face com Deus. E a razão disso é que todos nós sentimos uma necessidade intensa de segurança, todos nós temos um desejo grande por experimentar um nível de alegria, de contentamento e de paz que nós sequer conhecemos, né? É uma saudade daquilo que nós não experimentamos ainda, e esse é um anseio que nós temos desde o Jardim do Éden, desde que naquele momento, naquele dia fatídico, a serpente enganou os nossos antepassados no jardim e o pecado entra na história e fratura a nossa alma. E como o nosso coração é enganoso, segundo o testemunho das Escrituras, nós temos a tendência de acreditar, essa inclinação insistente de acreditar que a nossa segurança, a nossa alegria e a nossa paz dependem de exercermos o controle das circunstâncias, de conseguirmos administrar a realidade à nossa volta e também de termos o conhecimento do futuro, controlarmos aquilo que vai acontecer. E seja através da religião, seja por meio da ciência ou até pela ficção, nós estamos sempre em busca de conhecer e de controlar o futuro, e todo o empreendimento humano, de certa forma, visa esse objetivo. E isso se torna ainda mais forte em situações de crise como essa que o mundo está vivendo, que nós estamos vivendo. Basta você ligar a TV ou ver os noticiários, né, que para identificar a quantidade de adivinhos, de profetas modernos que estão tentando profetizar uma data de vacina, ou profetizar que a vacina será ou não será eficaz. E eles fazem isso com a mesma certeza. Alguns deles se apresentam como cientistas, mas fazem com a mesma certeza, com a mesma empolgação que algumas pessoas no passado tentaram adivinhar o dia da volta de Jesus. Aliás, vocês sabem que denominações cristãs foram formadas a partir de alguém que anunciou que Jesus viria ou teria vindo numa determinada data. Tudo em busca de segurança. Existiu um personagem bíblico que chegou perto, talvez, de oferecer ao povo de Deus essa segurança, essa paz, essa alegria tão almejada. Vocês certamente já leram muito e já ouviram muitas mensagens a respeito de Moisés. Moisés nasceu num momento extremamente crítico da história do povo de Deus. O povo, os hebreus, estavam amargando já por séculos uma escravidão muito brutal. E Faraó ia se tornando cada vez mais paranoico com o crescimento numérico dos hebreus
E para tentar conter esse avanço, ele decidiu que todos os nascidos do sexo masculino deveriam ser mortos. E aí vocês conhecem a história. Moisés nasceu um bebê amado e, segundo a Escritura, um bebê formoso, e por causa disso ele foi protegido por sua família durante o tempo que foi possível. E quando não foi mais, a sua mãe e a sua irmã colocaram ele num cesto e o levaram para as margens do rio Nilo e depositaram o cesto ali no meio dos juncos. E ele acabou sendo encontrado pela neta do faraó, que por compaixão, na verdade nós sabemos, né, por providência divina, o adotou e o criou. E já adulto, Moisés um dia presenciou uma cena, e aquela cena mexeu com o seu coração, e ele acabou matando um egípcio que estava agredindo um hebreu, alguém que pertencia ao seu povo. Por causa disso, Moisés precisou fugir para Midian e viver ali como um simples pastor de rebanhos. Mas depois de muitos anos, Deus apareceu a ele no meio de uma sarça pegando fogo e o mandou de volta para o Egito, onde ele deveria ser um agente de libertação e aquele que haveria de liderar o povo no êxodo rumo à terra prometida, a terra que, segundo a promessa, forneceria essa segurança, essa paz e essa alegria tão aguardada. E durante anos, Deus realizou coisas grandiosas através da liderança firme e fiel de Moisés. De maneira que quando Moisés morreu, um grande buraco foi aberto, um grande vazio passou a existir na mente, no imaginário, na liderança, na história de Israel. Moisés foi instrumento de Deus para realizar muitas coisas, mas de todas as coisas que ele realizou, uma ficou especialmente marcada, e não foi aquela quando ele tocou ou bateu na pedra com o seu cajado, ou falou à pedra, à rocha, para que lhe desse água. Em Êxodo 33:11 está escrito que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. E em Deuteronômio 34:11 está registrado um testemunho póstumo a respeito de Moisés, dizendo o seguinte: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ou seja, de todas as coisas que Moisés realizou, a mais importante, a que ficou marcada no coração do povo, foi o fato dele ter se relacionado com Deus face a face. Mas curioso, que nem por causa disso, Moisés conseguiu satisfazer o anseio das pessoas por segurança, por alegria, pela tão almejada paz. Isso porque Moisés tinha suas limitações, como qualquer ser humano as tem. E como todos os demais seres humanos, os hebreus, por sua vez, também tinham um coração muito duro. E à medida que nós vamos lendo os capítulos da história do Êxodo, vamos percebendo que algumas vezes Moisés errou, que outras vezes sua autoridade foi questionada, foi zombada e, quando não, foi frontalmente desobedecida. Mas ainda assim, aquilo que ficou marcado no coração das pessoas foi: nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Mas é claro que esse relacionamento tão íntimo,
esse relacionamento face a face de Moisés com Deus também não era perfeito. Êxodo 33, 18 a 23 relata um testemunho do próprio Moisés sentindo que algo ainda faltava. E Moisés disse ali ao Senhor: então, peço que me mostres sua presença gloriosa. Mas Deus atendeu o pedido de Moisés apenas parcialmente. Diz o texto: o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. E o Senhor disse ainda: fique nessa rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Moisés ficou perto de Deus. Talvez mais perto do que qualquer outro herói da fé do Antigo Testamento. Mas ele não conseguiu ficar tão perto quanto desejava. Assim como não conseguiu aproximar Deus do povo tão perto quanto ele desejava. Moisés precisou ficar protegido na cavidade de uma rocha, enquanto o Senhor passava por ele. Ele não pôde contemplar diretamente a face de Deus, mas somente vê-lo pelas costas. Foi necessário que Deus estabelecesse um limite entre ele e Moisés, de maneira que Moisés não pôde contemplar a face de Deus, porque a proximidade com a sua glória, com a sua santidade, com a sua majestade, o destruiria. E assim, por mais que o relacionamento de Moisés com Deus tenha sido especial, ficou ainda um gosto de quero mais. Ficou aquela sensação de que o melhor ainda estava faltando, de maneira que essa alegria, essa paz e essa segurança plena, tão aguardada, tão desejada pela humanidade, ainda não estavam realizadas. Ainda dependeria de alguém que recebesse e que fosse capacitado de uma maneira que foi negado, foi recusado até mesmo para o grande Moisés. Seria necessário vir um segundo Moisés que não precisasse olhar a Deus de longe, que não precisasse ficar na cavidade da rocha, não precisasse ter a mão de Deus tapando o seu rosto e nem que olhasse somente pelas costas, alguém que o conhecesse plenamente e se relacionasse com ele perfeitamente, por inteiro, e que estivesse preparado e disposto a fazer em nosso favor uma aliança superior àquela que Moisés fez com Deus no Sinai. O próprio Moisés sabia disso. Tanto que em Deuteronômio 18, 15 a 16, ele declarou: o Senhor seu Deus levantará um profeta como eu do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus quando estavam reunidos ao pé do Monte Sinai. E aqui nós chegamos ao assunto principal dessa nossa reflexão.
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, está escrito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Em Jesus Cristo, a promessa de um novo Moisés foi cumprida. Aleluia. Aquilo que estava incompleto, aquilo que estava irregular, fraturado em Moisés, agora se realizara com perfeição em Jesus e na perfeição de Jesus. Isso porque Jesus não é somente um amigo de Deus, como fora Moisés, não é somente um servo da casa, ele é o próprio Filho de Deus, que se esvaziou da sua majestade, tornando-se um ser humano, vindo ao mundo como um bebê, nascido aqui, neste chão, que nós também pisamos, por meio do Espírito Santo. Ele nasceu num alojamento para animais, ele nasceu no meio do esterco, nasceu e viveu no meio da sujeira do pecado humano, sem, contudo, jamais se contaminar por ele. Nada do que Jesus fez e nada do que ele ensinou foi aprendido com algum mestre em alguma escola ou extraído de uma cartilha. A sabedoria do nosso Senhor não veio da aprendizagem humana, não veio da imitação de alguém, mas do contato imediato e contínuo com Deus o Pai. As pessoas ficavam boquiabertas com a sua autoridade, com o seu conhecimento de Deus e com a vivência que ele tinha face a face com Deus. Os próprios discípulos ficavam encantados, perplexos, quando viam Jesus conversando com o Pai, ainda mais quando o viram no Monte da Transfiguração. E justamente porque Jesus veio ao mundo, você não precisa controlar as circunstâncias ao redor neste tempo presente. Assim como você não precisa conhecer o futuro para sentir segurança, para experimentar paz, para ter contentamento, aquela alegria verdadeira que todo coração humano tanto deseja. Você só precisa ver, por meio da fé, a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse, em João 14, 9, quem me vê, vê o Pai. E acrescentou nos versículos seguintes, as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. E para nossa alegria, para nossa segurança eternas, o Senhor Jesus disse ainda, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Portanto, a sua segurança, a minha segurança, não será conquistada
por meio de tentativas inúteis de controlar a realidade, de prever e controlar o futuro. Podemos pedir a Jesus que nos guarde. Podemos pedir a Jesus todos os dias que nos inunde da sua paz. Podemos pedir a Jesus que nos dê aquela alegria que nos fortalece. Não precisamos adivinhar o futuro, porque a nossa segurança está em conhecer a Jesus Cristo, que fala com o Pai face a face, não só como um amigo, mas como um filho, e que revela em sua própria face a face de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E por mais que a festividade mundana de Natal tente excluir Jesus de cena, essa data que nós estamos celebrando hoje serve para nos lembrar que Deus veio ao mundo no tempo certo para nos salvar e para nos conceder esta segurança. Ele é o novo Adão, Ele é o segundo Moisés, Ele é o profeta e o rei tão esperados, Ele é o homem-Deus, o servo do Senhor, o nosso verdadeiro e único libertador. Ele é aquele que vive face a face com Deus e é muito mais que um amigo, Ele é o Filho de Deus e, portanto, o nosso perfeito mediador e o nosso constante intercessor. Ele é soberano sobre as circunstâncias do presente e Ele é o Senhor do futuro. E foi por isso que o profeta Isaías o chamou de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Ele sustenta os seus em total segurança no presente. Ele conduz os que lhe pertencem em segurança e paz para o futuro glorioso que tem preparado para os seus. Ou, dizendo a mesma coisa nas palavras de Pedro, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação pronta a ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Então, mesmo este tempo, mesmo esse ano difícil que foi 2020, mesmo esse período de pandemia, não foi paralisia para o povo de Deus, foi um tempo de avanço para aquilo que Ele tem preparado, tem guardado para cada um de nós. Neste novo êxodo, sob os cuidados e sob a direção de Jesus Cristo, seguimos para o novo céu e a nova terra, onde viveremos, reinaremos e desfrutaremos da indescritível glória e prazer de estarmos para sempre face a face com Deus. Feliz Natal para vocês, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus Cristo,
porque Ele veio ao mundo para a nossa salvação, porque nele temos segurança real, paz que excede todo o entendimento e a alegria do Senhor que nos fortalece. Olha para nós em nossa fraqueza, fortalece no Senhor e continue a realizar em nós a Tua vontade e nos conduzir para este propósito e para este destino glorioso que o Senhor tem preparado. Nossa vida está diante do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós nos gloriamos no Senhor e nós esperamos completamente no Senhor. Reconhecemos que não temos o controle do presente, muito menos do futuro, mas reconhecemos a Tua soberania e nela descansamos. Glórias ao Teu nome, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma semana especial, um tempo precioso em família. Celebrem o Natal em família. Façam isso de uma maneira muito mais especial ainda do que têm feito. Porque, mais do que nunca, nós precisamos trazer à nossa memória e ao nosso coração aquele que é a nossa esperança. Deus abençoe, vão em paz. Não, põe isso aqui. Posso nem falar perto de qualquer pessoa. Aqui. Já pode sentar. Muito bem, ó, tem até peru. Cheiro tá bom? Tá bom? Pode servir, vamos servir? Logo? Ai, que delícia, vamos. Isso. Vamos comer mesmo. É que é só nós mesmo. Nós vamos comer mesmo, gente. Não, pode fazer. Ficou aí. Esse peru aqui é a minha... Uma vizinha minha que mandou para mim, a Maria Amabile. Negocinho aqui. Isso. O senhor aceita berinjela com alho? Não, berinjela não. Bem temperadinho de alho, você não quer? Esse pessoal é fraco para cortar peru. Pulento, hein? É uma maravilha. Olha o garfo aqui. Ai, peraí. Pega o peru. Vou fazer um aqui. Eu? Alguém tá servido? Querem, meus queridos? Cadê seu prato? Só me deram. A irmã poderia completar, por favor? Claro. Pega seu garfo aqui, não tem. Como disse o Gusta, álcool a gasolina. É no sem parar. Tá cheiroso mesmo, hein? Tá muito cheiroso. Agradecemos ao irmão Carlinhos pela bênção. É. Ô, mãos abençoadas. Nosso E mordomo. nós mesmo, como família, não fizemos nada. Mordomo. Vai comer arroz não, Paulinho? Eu sim. Tudo bem. A irmã poderia, por favor, passar mais um pouquinho? Vai servindo aí. A bondade da sua parte. Esse suco aqui é lá do sul. Ó, Tangue. é da Suelen. Isso é. É o tangue da Sueli. Ai, ai. Muito bem, família. Bom. Bom. Perfeito. Tá bom aí? Pode falar. Quando Maravilhoso. você fala, a gente come. Muito bem. Feliz Natal, né? Chegamos ao final de ano. E nós queremos muito agradecer a Deus pelo cuidado dele, agradecer pelo... Família, hoje é Natal. Hoje é Natal. E eu quero muito agradecer a Deus porque Ele nos guardou e permitiu que nós chegássemos até aqui hoje. Amém. É verdade. Falando sério, Deus cuida muito da gente, da nossa família, principalmente nesse momento. Ele nos ama muito. É verdade. Sim, por isso que nós temos muito que agradecer. E um ano do jeito que foi, é importante a gente lembrar de agradecer. Às vezes as pessoas estão falando, que passe logo. Não, que passe. Mas Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor. Mas nós queremos lembrar também de
Tipo, famílias que hoje não podem estar juntas, que elas não conseguem comemorar o Natal juntos. Talvez porque, por cuidado, por recomendação, né? E isso normalmente acontece com os avós. E aí eles têm que ficar isolados, então não conseguem estar celebrando ali junto com a família toda. Mas também porque alguns partiram, alguns se foram nesse ano. Então a alegria perdeu-se um pouquinho. E nós fizemos um mosaico que vai aparecer na tela. E esse mosaico ele tem a lembrança de algumas pessoas que nós particularmente perdemos, pessoas que eu conversei essa semana e que eu falei que nós faríamos uma homenagem para essas pessoas, lembrando do legado delas, lembrando do testemunho de vida delas. Então, nessa noite de Natal, que nós não podemos estar juntos todos, e alguns só veremos lá na glória, nós queremos nos lembrar deles, e queremos agradecer a Deus pela vida deles. Eu não sei se você teve alguém também que perto de você partiu, e que nesse Natal não vai ter mais aquela parceria ali de mesa. Mas nós queremos orar e agradecer a Deus por essas vidas, pelo legado dela, e pedir para que Deus abençoe a família, que o Espírito Santo seja suficiente para eles. Então eu queria orar com você agora. Eu não sei se você tem na memória alguma pessoa que viveu qualquer situação, não morte por Covid, mas que nesse ano não está mais conosco, e que você quer agradecer a Deus por essa vida e orar pela família, para que esse Natal eles sejam visitados pelo Espírito Santo. Então, se você tem uma pessoa na cabeça, baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nós somos gratos, porque na caminhada da vida o Senhor nos dá amigos. Nós somos gratos porque na caminhada da vida o Senhor reserva pessoas especiais para nos ensinar, para caminhar conosco, para dar a mão. E nesse ano, Pai, eu sei que muitos de nós perdemos pessoas queridas. Pessoas como Aguinaldo, como Mariana, como Paulo, como tantos outros, como Dona Ieda. Pai, nós queremos te agradecer pelo testemunho de vida deles. Nós queremos te agradecer pelo legado que eles deixaram para nós. Nós queremos te pedir que as famílias sejam confortadas pelo teu Espírito. Que ele seja suficiente nessa noite de Natal. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o teu amor nos alcançou. Muito obrigado porque esse amor que nos alcançou enviou seu Filho. Muito obrigado porque o teu Filho nos amou e de braços abertos morreu ali na cruz. E obrigado porque ele não parou ali, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E um dia nós estaremos juntos, todos nós juntos, celebrando contigo. Enquanto isso não acontece, Senhor, visita os teus filhos. Em nome de Jesus. E nos dá a paz que excede todo entendimento. Amém. Muito obrigado por essa noite, pela noite de Natal, porque Jesus é vida. Amém. Ele é vida, vida eterna nos garantida. Então nós te adoramos e te agradecemos, hoje e sempre, até que nos encontremos lá nos céus. Amém. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente,
É Natal. Celebre. Celebre conosco. Mais um pouquinho. Nós estamos encerrando. Convido vocês para virem para cá. Porque o motivo do Natal é a vida de Jesus Cristo. Ele é o real motivo que nós temos para celebrar o Rei, o menino Rei. Esse é o motivo. Pois o real motivo que temos para celebrar é que o Rei menino nasceu para nos salvar. Encontrando sem nascer, grande a benção não mereceu. Foi há muito tempo atrás que aconteceu. Cristo nasceu, veio para nos dar a vida. Hoje é Natal, cantemos. Amém. Feliz Natal. Deus abençoe os irmãos. Um abraço.